Então, tá, beleza. Começamos a nossa terceira e penúltima aula. É tiro curto, né, galera? São 4 aulinhas só, não dá tempo nem de sentir saudade, né? Só 4 aulinhas. Então, olha só, nosso conteúdo para a aula de hoje é o conteúdo de licenciamentos ambientais. Eu vou primeiro fazer algo geral, então vou explicar como é que vai ser a nossa aula de hoje. Primeiro eu vou fazer algo geral, explicando a questão talvez mais conceitual do próprio licenciamento, trazendo a questão da Política Nacional do Meio Ambiente, que já traz essa questão da obrigatoriedade do licenciamento ambiental, e também vou começar, né, quando a gente falar da parte prática do licenciamento, começar de trás para frente. Então, começar a partir da licença emitida. E a partir dali, nós vamos ver alguns aspectos que são importantes, né? Para alguns, a licença ambiental, a licença, não o procedimento, mas a licença é um papel simples. E para outros, é um instrumento muito importante de preservação ambiental. O que eu tenho para dizer para vocês é que a licença ambiental é um dos verdadeiros instrumentos de preservação ambiental. É através da licença que os próprios órgãos ambientais conseguem regular ambientalmente, digamos assim, fiscalizar ambientalmente as atividades potencialmente poluidoras, tá? Então, nós vamos tentar fazer isso. Começar numa parte mais introdutória geral e depois a gente parte de trás para frente, ou seja, da licença propriamente dita, da emissão dela, e aí vamos caminhando no sentido inverso e vamos pegando, claro, alguns pontos que eu considero interessante nós abordarmos, tá bom? Vamos lá, galera. Vou apresentar minha tela para vocês aqui, tá? Para, primeira coisa, começar com a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Por que eu começo por ela? Por que eu começo por ela, galera? Porque, olha só, a gente comentou já em alguns momentos sobre a questão de alguns objetivos, nós comentamos sobre, basicamente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? E dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é um conjunto de órgãos responsáveis pela preservação ambiental no Brasil, desenvolvimento de normas e padrões, enfim, é um conjunto de órgãos, né, do governo que são responsáveis por diversas atividades. Esses, então, compõem o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente que estão aqui. Então, nós temos o órgão superior, o órgão consultivo deliberativo, que é o CONAMA, e esse CONAMA é importante nós sabermos dele, porque é o CONAMA que é a nível nacional, que desenvolve os padrões ambientais com relação a várias coisas, tá? Incluindo elas alguns padrões relacionados ao próprio licenciamento, tá? Então, o CONAMA é muito importante com relação a isso. Tanto é que nós vamos entrar no site do próprio CONAMA para nós vermos algumas resoluções emitidas por esse conselho que estão relacionadas diretamente ao licenciamento ambiental, tá? Aí, o que eu quero de pronto, né, focar com vocês é a questão aqui, ó, a partir dos órgãos executores, órgãos seccionais e órgãos locais. Eu já dei uma pincelada nisso na nossa aula passada, mas agora nós vamos focar diretamente nele. Órgãos executores. Eu até me arriscaria a dizer para vocês que órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente são tanto os órgãos nacionais quanto os órgãos estaduais e os órgãos municipais. Isso é o meu pensamento. É claro que a própria política está dividindo, né? Está colocando órgãos executores como os órgãos nacionais, depois ele coloca os órgãos seccionais como sendo os órgãos estaduais de meio ambiente, e depois nós temos os órgãos locais, que são aqueles departamentos ou secretarias municipais de meio ambiente. No caso da Feliz, aqui onde nós estamos, nós temos um departamento de meio ambiente, né? Então ele está estruturado como um departamento. Em alguns lugares ele está estruturado como uma secretaria e assim por diante, tá? Então, esses órgãos executores, a nível nacional nós temos o IBAMA. A nível estadual, que é um órgão seccional, nós temos no Rio Grande do Sul a FEPAM. Órgãos locais seriam, então, os órgãos municipais. Aqui na Cidade Feliz nós temos o DEMA, né, Departamento Municipal de Meio Ambiente, o Departamento de Meio Ambiente. Tranquilo? Então, esses 3 órgãos são responsáveis por emitir, fiscalizar
né, executar a política nacional do meio ambiente e as suas diretrizes dentro dos seus âmbitos de competência. Então, o IBAMA tem a competência nacional. Os órgãos seccionais, são os órgãos estaduais, têm as suas competências estaduais, os órgãos locais, as suas competências municipais. É claro que tem algumas atividades que são exclusivas do órgão nacional, exclusivas do órgão estadual, ou até mesmo podem ser direcionadas aos órgãos municipais. Tá? Então, tem algumas atividades que são de exclusividade de alguns órgãos. Mas, digamos, eu não vou falar em regra, mas em grande maioria, né, nós temos uma boa divisão, né, de competência. Então, vai depender muito de algumas características do empreendimento que vão determinar se aquele empreendimento ele vai ser licenciado pelo órgão nacional, pelo órgão estadual ou pelo órgão municipal. E entre eles a gente pode citar o tipo de atividade. Então, se é uma atividade, por exemplo, uma indústria química, uma indústria metalúrgica, uma indústria petroquímica, uma indústria de móveis, uma indústria de borracha, carvão, enfim. Deixa eu só botar aqui querendo entrar. E vamos voltar para cá. Então, claro que esse é um dos aspectos que vão determinar, né, quem é que vai ter a competência para executar o licenciamento. Temos também uma outra característica que é o porte, ou seja, o tamanho do empreendimento. Uma outra característica que é o potencial poluidor, ou seja, a capacidade do empreendimento de causar degradação ambiental. Então, pode ser alto, médio, baixo, né? Isso vai depender bastante. Então, nós temos aí essas características, né? Tipo de atividade, o porte, o potencial poluidor. Essas características vão dizer se a competência, né, pode ser exclusiva ou pode ser delegada de algum órgão ambiental, tá bom? Então, isso aqui é os primeiros itens que eu gostaria de comentar com vocês, inclusive na atividade que eu proponho para vocês lá, né, no nosso sistema. Uma das perguntas é quem são, né, os órgãos do CISNAMA responsáveis pela realização do licenciamento e pela fiscalização das atividades. Né? Se eu não me engano, a pergunta vai nesse sentido. Então, nós temos ali, aqui está a resposta, né? Os órgãos executores, que são os órgãos nacionais, e aí nós temos aí o IBAMA, e eu queria fazer aqui um parêntese, tá? Um parêntese com relação a esse órgão executor a nível nacional. Eu queria fazer um parêntese com relação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, chamado ICMBio. Vocês já devem ter ouvido falar na televisão, na mídia, geralmente está ali bastante relacionado. Tá? E ultimamente tem vindo muito à tona, né, esse órgão ambiental, o Instituto Chico Mendes. Justamente por quê? Porque de um tempo para cá nós estamos observando uma degradação maior em áreas de conservação, tá? Em unidades de conservação. E aí o Instituto Chico Mendes é o responsável por fiscalizar as atividades que ocorrem em unidades de conservação, certo? Então, por isso que hoje em dia nós temos esse foco na mídia, né, com relação ao Instituto Chico Mendes. O que eu queria também comentar com vocês é que, primeiramente, o Instituto Chico Mendes ele não tem a competência de realizar o licenciamento ambiental. Por mais que a atividade ocorra em unidade de conservação, o Instituto Chico Mendes não tem ainda a competência para fazer licenciamentos ambientais. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma atividade em uma unidade de conservação que solicita, né, a licença ambiental? O que acontece o IBAMA realiza, né, o procedimento de licenciamento com o apoio do Instituto Chico Mendes. Então, o Instituto Chico Mendes, nesse momento, ele serve, por exemplo, como se fosse um órgão subsidiário, né? Ele está ali prestando auxílio ao IBAMA, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, que, a priori, o IBAMA é o responsável pelo licenciamento e o Instituto Chico Mendes, ele é responsável pela fiscalização em unidades de conservação. Tranquilo? Ficou claro, galera? Se puderem abrir o áudio para mim dizer se ficou claro isso, porque eu não estou vendo vocês, tá? Certo, tranquilo. Beleza. Certo.
Então tá. Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Deixa eu só olhar para vocês, então, que fica mais fácil para mim. Peraí. Aí, pode falar. Como que eu sei qual órgão vai licenciar, por exemplo, um empreendimento, essas coisas? Até uma das questões, se eu não me engano, da tarefa, né? E eu fiquei bem em dúvida, como que eu vou saber qual dos órgãos, se é o municipal ou se é a FEPAM, que vai licenciar o meu negócio, o meu empreendimento? Muito boa pergunta, tá, Rodrigo? Olha só. Eu vou tentar explicar de duas formas. Uma seria numa forma mais prática e outra seria numa forma mais teórica, tá? Eu vou primeiro na forma mais prática, que é o que acontece no nosso dia a dia, tá? Numa questão mais prática, o que é a recomendação? Ir até o órgão ambiental mais próximo, e geralmente é o órgão ambiental municipal, quando existe, né, o órgão ambiental municipal no município. Muitas vezes o município é muito pequeno e não tem órgão ambiental estruturado, então aí a competência já parte a nível estadual, mas caso tenha, né, um órgão ambiental municipal, na prática, né, no nosso dia a dia, a ideia é, vai até o órgão ambiental municipal, com os documentos da organização, né, por exemplo, a questão de CNPJ, ver a questão de porte, qual é a atividade, né, enfim, vai ser solicitada uma série de documentações. E ali, a depender do porte do empreendimento, do tipo de atividade, do potencial poluidor, eles têm uma espécie de tabela, tá? No qual vai determinar ali quem é o órgão responsável. Então, dependendo da estrutura e do porte do município, ele vai ter competência para licenciar determinadas atividades. Então, ele vai até um determinado limite de porte e potencial poluidor, e até mesmo de atividade, vai depender muito do município. Tá? Então, ele vai verificar, com base nas informações que tu levar, né, do teu empreendimento para lá, ele vai analisar se ainda está naquele rol de competência dele. Caso não esteja, ele vai te dizer, olha, procura o órgão ambiental estadual mais próximo, ele vai te dizer qual é, e aí tu vai, então, solicitar ao órgão ambiental estadual. Mas o que eu posso te dizer? Tem algumas regras, né, que nós podemos já observar primeiramente, que é lá da resolução 237 de 1997 do CONAMA, tá? Eu vou logo em seguida apresentar essa resolução para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês mais uma coisa ali na política nacional, e logo em seguida eu já mostro para vocês a 237 de 97 do CONAMA. Lá tu vai ver que vai ter um rol de atividades no qual a competência vai ser ou da União, ou do Estado, ou do município. Então, só naquelas características que vai ter ali, tu já vai ter uma ideia. Isso é uma questão teórica, tá? Então, parte prática, vai ao órgão ambiental e verifica, tá? Através da atividade, porte e potencial poluidor. Ele, então, vai te indicar, com base, claro, na competência que ele tem, ou na competência que o próprio órgão estadual delegou ao município para realizar licenciamentos, tá? Na questão teórica, a gente já pode analisar a 237 de 97 e, claro, dependendo da situação, pode também se analisar a Lei Complementar 140 de 2011, que eu também vou abordar ela logo em seguida. E aí a gente trata da questão mais teórica, tá? Rodrigo, mas a ideia inicial é essa, tá? A gente vai ver, por exemplo, que a localização do empreendimento é um fator. Então, se o empreendimento está localizado em região limítrofe de 2 municípios ou região limítrofe de 2 estados, e aí já tem uma competência exclusiva, entende? Então, isso a gente já vai ver quando a gente vê a parte mais teórica. Tá? Então, a gente já tem uma ideia. Mas, geralmente, isso é mais raro de acontecer, né? Quando tem um empreendimento que está localizado simultaneamente em 2 estados ou 2 municípios, né? Na fronteira ali, digamos. Que aí nós temos, por exemplo, de 2 municípios é o estado, de 2 estados seria a União, tá? Então, é claro que aí nós temos já uma característica que já vai dar aquela exclusividade, né? Gustavo, tu levantou a mão, mas tu retirou. Tu quer fazer uma pergunta ou não? Não, só fazer um comentário, professor. Eu acabei já fazendo o meu trabalho e já entreguei, mas quando eu fiz, eu acabei tirando por base no próprio site do meio ambiente da Prefeitura de Bento Gonçalves, que é o exemplo citado, e se entrar no site da Secretaria do Meio Ambiente, tem vários formulários para vários tipos de empreendimento, certo? Certo.
e não consegui achar alguma coisa que se assimilasse ao exemplo dado, uma base do Exército, por exemplo. Tá, Mas então eu não consegui chegar a uma conclusão. Mas, obviamente, eu vi que tem um formulário para atividades em geral, né? Então, o meu entendimento foi que existem formulários lá na prefeitura que seria o licenciamento da prefeitura, mas não sei se é as coisas, mas foi meu primeiro passo, procurar na prefeitura. Perfeito, perfeito. Aí, assim, Gustavo, o que eu vou te dizer? Aqueles formulários disponíveis, tá? Por exemplo, assim, ó, se vamos supor que o teu empreendimento, tá? O empreendimento no qual tu trabalha, ou que tu vai abrir, ou enfim, tá? Isso não importa agora. Mas que esse teu empreendimento, se ele é licenciado pelo município, aí o município vai dizer, olha, você precisa, então, preencher tais e tais formulários disponíveis no site da prefeitura, assim por diante, vai precisar juntar documentação, vai precisar fazer alguns estudos, né, se necessário, enfim, vai precisar de profissionais responsáveis técnicos, etc, etc, etc. Então, aqueles formulários que estão disponíveis na prefeitura são quando aquele empreendimento é de competência do município, tá? Não necessariamente aquele formulário vai ser para todos os empreendimentos, independente se for a nível nacional, estadual ou municipal. Aqueles formulários são formulários específicos da prefeitura de Bento Gonçalves, entendeu? Então, são para empreendimentos no qual a competência é do município, tá bom? Então, é só realmente a questão mais procedimental, digamos assim, tá? Não é necessariamente, ele não está dizendo ali que a competência daquela atividade será do município, vai depender de outras características. Então, por exemplo, eu posso ter um aviário, vamos supor, tá? Um aviário. Não, vamos pensar num parreiral, né? Numa produção de uvas, tá? Já que a gente está falando de Bento Gonçalves aqui, vamos num exemplo talvez mais característico, tá? Então, vamos pensar que nós temos ali uma produção de uvas, tá? Não necessariamente todas as produções de uvas em Bento Gonçalves são licenciadas pelo município. Eu posso ter, por exemplo, dependendo do tamanho do empreendimento, eu posso acabar saindo da competência do município e caindo na competência estadual, tá? Então, não necessariamente só porque é produção de uva e lá tem um formulário de produtor de uva. Não necessariamente eu vou ter que ser licenciado pelo município. Vai depender de outros fatores também, tá? Então, também tem que se fazer essa análise. O Roger colocou a resolução com o SEMA 372 de 2019, ou 2018, né, Roger? Enfim, isso pouco importa, se não me engano, é 2018, 2019. Vamos botar aí, barra 2019, né, Roger? É uma resolução nova que estabeleceu novos empreendimentos a nível municipal, se eu não me engano, foi isso também, tá? Ele deu mais competência aos órgãos municipais, tá? Então, se vocês forem observar na resolução do CONSEMA, ele delega, né? Então, sempre que, por exemplo, determinadas atividades são licenciadas pelo município, significa que o Estado delegou ao município determinadas atividades para o licenciamento. É isso aí, Roger. Atividades licenciáveis pelo município e estadual. E, se eu não me engano, ele aumentou, tá, o número de empreendimentos licenciáveis pelo município. Se eu não me engano, essa resolução traz isso, tá? Comparada à anterior, tá? Se eu não me engano, tem essa diferença. Tá, galera? Então, dito isso, alguém tem mais alguma dúvida? Podemos dar prosseguimento? Gustavo, eu não sei, te respondi, Gustavo? Sim, né? Sim, né? Mas obviamente não no sentido dos formulários, mas obviamente ainda tem a dificuldade de chegar à conclusão de qual é o órgão, né? Nesse sentido ainda ficou vago, mas que o formulário não já leva direto a uma competência do município, isso ficou claro. Não, beleza. Nós vamos ainda chegar talvez numa conclusão ou na mais dúvida ainda sobre quem é que vai ter competência para quem, tá? Quando a gente começar a ver a resolução 237 e a lei complementar 140, tá? Mas bem tranquilo. Podemos também abordar a própria resolução do CONSEMA, ali que o Roger
também passou para nós, tá? Lembrando que o CONSEMA é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, tem basicamente a função do CONAMA, só que o CONSEMA é a nível estadual e o CONAMA, claro, é a nível nacional, tá? Estabelecer padrões, estabelecer regras, né, para procedimento de licenciamento. O CONAMA e o CONSEMA têm essa competência, um a nível estadual e outro a nível nacional. Galera, vou voltar aqui a nossa apresentação de tela para seguir aqui apresentando para vocês a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Eu vou direto no artigo, né, que vai falar sobre a questão de um dos instrumentos da política. Tá aqui, ó. Artigo 9º, inciso 4º, diz o seguinte, ó, o licenciamento e a revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. O que a gente consegue observar na Política Nacional do Meio Ambiente, peraí que a gente querendo entrar aqui, aí, o que pode se observar na questão da Política Nacional é que ela vai tratar, e assim como as outras resoluções e legislações, de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Vejam aqui que ela não diz quais são as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, certo? Então aqui a gente tem que fazer uma análise subjetiva, ou seja, a gente não consegue ter a conclusão aqui de quais são essas atividades. Somente analisando atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, eu posso entender que é determinada atividade e vocês podem entender que são outras atividades e não aquelas que eu tinha, por exemplo, imaginado. Então, aqui nós temos um caráter subjetivo, um caráter de análise mais aprofundado que deve ser feito e também já esperando, né, que venha uma legislação posterior a essa que determine que atividades que são essas, tá? Mas indo lá no nosso artigo 14, vamos lá para o nosso artigo 14, perdão, artigo 10º. Artigo 10º diz o seguinte, olha só. Artigo 10º, a construção, tá aqui, ó. A construção, aqui de novo. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. O que ele está querendo dizer? Que a construção, a instalação, ampliação e funcionamento, aqui ele está dizendo para nós, galera, os tipos de licença ambiental que nós temos. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas são 3 licenças gerais, certo? A nível nacional. Pode ver aqui, ó, que ele está dizendo o seguinte, ó, redação dada pela Lei Complementar 140 de 2011, que é uma das leis que nós vamos ver aqui, tá? Então, observem que ele já está dizendo os tipos de licenças que devem ser solicitadas por esse tipo de atividade, que nós ainda não sabemos quais são, certo? Que tem o potencial de causar algum dano, tá? Então, essas atividades dependerão de licenciamento. Bom, agora vamos passar a analisar a resolução 237/97, tá? Então, aqui nós temos, olha só, o site do CONAMA. O site do CONAMA, e aí eu digo para vocês procurarem direto no site do CONAMA, porque ali vocês vão ter a resolução atualizada, vocês vão ver todas as alterações que a resolução teve ao longo do tempo, enfim, vocês vão ter todas as informações. Entrando no site do CONAMA, né, que está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ali em resoluções e outros atos, tá? E aí vocês têm ali as resoluções por ano, tá? Resoluções por ano. E aí, então, eu vou lá, né, 1997, porque é a resolução que eu sei, né, nós sabemos que tem a função, que é a questão de regulamentar a parte do licenciamento, e aí eu vou, então, em resolução 237/97. Temos ela aberta aqui, ó. Deixa eu só aumentar ela para a gente poder ver melhor. Olha só. Então, aqui, ó, essa resolução 237/97, ela vai, então, falar sobre os procedimentos do licenciamento ambiental.
E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: licenciamento é diferente de licença ambiental. Licenciamento é o procedimento, ou seja, é o conjunto de etapas que são realizadas para que, ao final, nós tenhamos a licença ambiental, certo? E licença é o resultado de todo esse procedimento, tá? É a autorização em si, tranquilo? Então, licenciamento é o procedimento, é o conjunto de etapas, e licença é a autorização em si, é o resultado de todo aquele procedimento, tranquilo? Então, e a gente precisa entender essa pequena diferença entre procedimento e ato e licença, tá bom? Então, aí nós temos o artigo 1º, onde nós temos o próprio conceito, foi como eu comentei com vocês, licenciamento e licença, um é procedimento e outro é ato, outro é resultado. Então, licenciamento é procedimento e licença é ato. Aqui vocês vão ver que vai ter, né, no próprio conceito, deixa eu mostrar aqui para vocês, no próprio conceito, vocês vão ver que vai ter aqui, ó, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação. Primeira coisa, os tipos de licença ambiental. Localização é licença prévia. Licença prévia significa que ele vai autorizar a localização do empreendimento. Aqui ele não está autorizando a construção, a instalação e nem o funcionamento do empreendimento. Ele só está dizendo que aquele local, a localização do empreendimento, está devidamente ou ambientalmente, digamos, autorizada, ou ambientalmente, enfim, adequado. Tá? Então, a nossa primeira licença, o nosso primeiro tipo de licença é LP, que é a nossa licença de localização. Tá? Autoriza a localização, a viabilidade ambiental do local. Tranquilo? A segunda licença é a nossa licença de instalação. Então, primeiro eu tiro a minha licença de localização, minha licença prévia. Atendido todas as condicionantes dessa licença, eu parto para a licença de instalação. Autorizado, eu começo, então, a construção do empreendimento, a instalação do empreendimento naquela localização, certo? E aí nós temos a licença de operação que, após a construção do empreendimento, atendida todas as condicionantes da licença de instalação, eu, então, solicito a licença de operação, para que, então, eu comece a operar o empreendimento. Eu não posso operar o empreendimento sem ter a licença de operação. Isso é importante dizer. A professora Eli não falou da ampliação, porque, galera, ampliação, ela pode ser um conjunto das 3 licenças, ela pode ser uma licença isolada, ela pode ser só a licença de operação, ampliação, por exemplo. Então, a licença de ampliação vai depender muito da região e do estado em que se encontra o empreendimento, certo? A ampliação pode ser um conjunto das 3, LP, LI e LO, licença prévia, instalação e operação. Pode ser uma licença de instalação e depois uma licença de operação. Pode ser uma licença só de operação. Então, vai depender muito do estado do empreendimento, do estado do local onde vai ser ampliado este empreendimento. Tranquilo? Então, por isso que a ampliação fica meio que no limbo aqui, né? Não tem uma explicação objetiva sobre essa licença, tá? E aí, aquilo que nós já comentamos da questão subjetiva, né, de empreendimentos que têm o potencial de causar dano ambiental. Aí, a gente vê o conceito de licença. O conceito de licença diz o seguinte, ó, o órgão competente, então, estabelece na licença, que é aquele resultado, que é a autorização, vamos supor a autorização de funcionamento, dentro dessa autorização, dentro dessa licença, nós temos isso aqui, ó. Nós temos condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Então, primeira coisa, condições, restrições e medidas de controle ambiental. Isso é o que nós chamamos, na prática, de condicionantes da licença. Essas condicionantes, como o próprio conceito da licença ambiental está nos dizendo,
ela é obrigatória o atendimento. Está escrito aqui, ó, deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Então, quando eu tenho uma licença ambiental e lá está escrito as condicionantes daquele empreendimento, não tem uma questão facultativa, eu vou atender se eu quero, se eu tiver condições. Não, eu tenho a obrigatoriedade de atender. Eu não tenho a opção de escolha. Tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês como é que eu vou catar uma licença. E aí eu vou mostrar para vocês que são essas condições, restrições e medidas de controle. Tá? Então, olha só. Vou abrir aqui o site da FEPAM. Tá? FEPAM. Olha só. Todos estão vendo, né? Acredito que sim. Estão me escutando bem? Tá tudo certo aí, galera? Tranquilo? Olha só. Acessei o site da FEPAM, fepam.rs.gov.br. Site da FEPAM, FEPAM é órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Licenciamento ambiental, aí eu posso entrar no sistema online de licenciamento, eu posso entrar aqui na parte de licenciamento ambiental. Aqui que eu vou entrar. Licenciamento ambiental. E aí aparece ali, ó, consultas genéricas, empreendedor cadastrado ou empreendedor não cadastrado. Eu vou fazer uma consulta. Tá? Galera, vocês querem, por acaso, saber a licença ambiental do empreendimento no qual vocês trabalham? Deixa eu voltar aqui para vocês. Me digam aí, um empreendimento, uma empresa, pode ser de médio, pode ser de grande porte, não importa, tá? Que vocês trabalham, para a gente ver aqui, para a gente analisar as condicionantes. Gostaria de me dar um nome aí? Senão eu posso procurar uma. Tramontina Cutelaria, diz a Thaís ali, ó. Conservas Odres. Vamos lá, então. Vamos catar, vamos ver se a gente consegue achar a da Thaís. Thaís, qual é a cidade da Tramontina Cutelaria? Carlos Barbosa, beleza. Então, a Tramontina Cutelaria está localizada em Carlos Barbosa. Vamos procurar, então. Vamos, olha só. Ah, peraí, deixa eu mostrar aqui minha tela para vocês, senão não vai adiantar nada. Peraí. Minha tela está aqui novamente para vocês. Aí nós voltamos, então, para consultas genéricas dentro do site da FEPAM, aba licenciamento ambiental. Eu vou, então, aqui, ó, município, estão vendo? Ó? Vou selecionar o município, que é, então, Carlos Barbosa. Vamos achar Carlos Barbosa. Ó, Carlos Barbosa. E vou colocar aqui Tramontina, tá? É a única informação que eu tenho. E aí eu posso localizar a atividade, caso vocês queiram, tá? Então, se eu clicar aqui em localizar a atividade, ó, eu posso localizar por tipo, né? Então, a indústria. Aí, se eu clicar em indústria, vai aparecer qual é o tipo de indústria. Têxtil, produtos de matéria plástica, metalúrgica, borracha, química, indústria diversa, mecânica, perfumaria, alimentares, móveis, material de transporte, papel e celulose, etc, etc, etc. Então, aqui, olha só, eu tenho várias atividades de indústria. Tá? Se eu voltar, vou voltar aqui, ó. Se eu voltar, eu tenho atividade agrossilvo-pastoril, eu tenho atividade de mineração, saneamento, transporte animais, infraestrutura geral e questão de fauna lá da Secretaria de Meio Ambiente. Tá? Então, aqui eu consigo achar, por exemplo, por número, né, de atividade, caso eu não saiba a razão social, o nome da empresa. Tá? Mas eu acho mais fácil achar pelo nome, pela razão social, pelo nome da empresa. Tá? Então, eu vou clicar aqui em prosseguir, eu cliquei, e vai aparecer, claro, né, um monte da Tramontina, porque a Tramontina, cutelaria, ó, exatamente o que ela tinha falado, ó, cutelaria nós temos dois aqui, ó, tem uma que está vencida em 2009, aqui eu tenho outra de 98, ó, aqui eu tenho fim da vigência em 22, e aqui eu tenho em 2011, vamos pegar essa de 22, ó, Tramontina. Cliquei em cima.
Observem, galera, que as licenças ambientais emitidas pelo Estado e pelos municípios também deveria ser, né? Não que os municípios têm esse sistema, né? Mas são licenças ambientais que são públicas, tá? Então, vocês podem acessar as licenças ambientais de onde vocês estão, basta ter internet, tá? Espero que a minha internet funcione e que a gente consiga abrir, né, a licença ambiental. Vou clicar aqui de novo para ver se vai. Vocês estão me ouvindo bem ou cortou alguma coisa, né? Porque a minha internet também pode ficar ruim. Não carregou ali. Então, vamos tentar outra aqui, ó. Vou tentar essa aqui de 24. Vamos ver se vai. Pode ser o site da FEPAM também, né? Ó, foi. Aqui tem o aterro e tem uma licença prévia e de instalação para alteração, ó, que está em vigor. Vamos ver se tem mais alguma. Ó, licença de operação. Olha que interessante. Galera, e aqui eu quero pegar esse exemplo para que a gente veja na prática algumas coisas, tá? Observem que é uma licença de operação. A situação, então, está com uma vigência, né, dessa licença, ela está prorrogada por tempo indeterminado. E se eu não me engano, eu não sei agora, eu não lembro se na atividade que eu passei para vocês, eu perguntei sobre quando que uma licença ambiental ela é prorrogada por prazo indeterminado. Tá? Então, olha só. Aqui está que a vigência desta licença de operação era até 2018, certo? O que acontece? Acontece que quando o empreendedor ele protocola a renovação da licença de operação no órgão ambiental competente, dentro do prazo estipulado na própria licença, né? Ou seja, ele faz todo o procedimento adequado, nos prazos adequados, porém, o órgão ambiental não dá o retorno sobre a prorrogação, sobre a renovação da licença, num prazo hábil, certo? Ou seja, num prazo razoável, certo? Quando isso acontece, quando eles não conseguem, então, emitir a renovação, eles emitem uma declaração dando aquela licença de operação prorrogada por prazo indeterminado até então que se faça um retorno, né, ao empreendedor sobre a licença. Tá? Então, quando todos os procedimentos de renovação são realizados pelo empreendedor e o órgão ambiental não consegue dar o retorno em prazo razoável, ou no prazo determinado, então ele pode dar uma declaração prorrogando aquela licença. Porque imagine vocês, eu vou lá, solicito a renovação, estou dentro do prazo, estou fazendo tudo direitinho, e aí o órgão ambiental não me dá a renovação, e aí eu tenho uma licença expirada. Eu estou trabalhando, estou operando com uma licença vencida. Para que isso não ocorra, há essa situação de o órgão ambiental competente declarar, né, prorrogado por tempo indeterminado a licença até que se manifeste de maneira efetiva, né, de maneira a dar a renovação ou não, né, daquela licença ambiental solicitada. Tá? Vamos ver o documento. Dito isso, isso é um ponto importante, eu gostaria de falar com vocês, que às vezes vai dizer, por prazo indeterminado, como assim prazo indeterminado? Isso acontece, tá? E acontece com bastante frequência. Vamos ver o documento da licença de operação. Olha só, licença de operação vai ter uma série de informações do empreendimento, localização do empreendimento, o ramo de atividade, lembra que a gente viu ali, né? Quando a gente abriu aquela pastinha, a indústria e tal, então tem o ramo de atividade, tem o porte do empreendimento, aí ele fala a questão de resíduos, né? Então, 850 metros cúbicos por mês do volume total de resíduos, número de empregados 10, tá? Então isso aqui é uma estimativa, né? E aí ele vai falando a questão daqui, ó, condições e restrições. Lembram, quando eu falei da definição de licença ambiental, eu falei para vocês lá, ó, condições, restrições e medidas de controle. O que é isso? As condicionantes da licença. Então, para que este empreendimento siga operando de maneira adequada,
para evitar danos ambientais, etc, etc, etc. Responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, caso aconteça algum dano, né, a alguém ou ao meio ambiente e tenha que fazer uma indenização, ou até mesmo por um crime ambiental. Então, são condições que devem ser observadas pelo empreendedor. Está descrito aqui. Então, fala quanto ao empreendimento, ele vai vindo, ó. Ele vai dando várias coisas que devem ser feitas. Fala sobre a questão do aterro, fala a questão dos resíduos sólidos, se é classe 1 ou se é classe 2, ou seja, se é um resíduo perigoso ou um resíduo não perigoso. Vai falar da segregação, vai falar da questão das instalações do empreendimento, que devem estar adequadas, devem ser assim, assim, assado. Vejam como a licença ambiental do empreendimento é um documento importante. E aí, agora eu não lembro quem foi a Michele, que falou da questão que trabalha na parte de financeiro. Isso aqui pode influenciar diretamente no financeiro da organização. Imaginem que tem que adequar a instalação para uma determinada atividade, porque existe ali uma condição dentro da própria licença que aquele empreendimento não tem que se adequar. E aí o financeiro, então, tem que se virar nos 30, né, para poder, então, promover essas adequações de instalação, né, e atender as condicionantes. Então, isso pode respingar lá na questão do financeiro, tá? Vai falar da questão dos resíduos classe 1 e classe 2, vai falar da questão de coleta do percolado dos resíduos, vai falar bastante coisa, vai falar sobre a preservação e conservação ambiental, enfim, vai falar sobre os efluentes líquidos, então ele vai dizer os padrões a serem atendidos, vai falar sobre as planilhas que devem ser preenchidas e ser enviada ao órgão ambiental, vai falar sobre a questão de como é que ele deve fazer o procedimento, por exemplo, se ele tem que mandar a uma empresa terceirizada para fazer o tratamento, se ele não pode lançar o efluente no corpo hídrico receptor. Então, tudo isso vai estar descrito aqui, olha só. Deverão ser enviados à FEPAM, aqui, ó, com periodicidade trimestral, mês de janeiro, abril, julho e outubro. Relatório de envio do efluente percolado, contendo os volumes enviados mensalmente. Esse líquido percolado significa o líquido que sai dos resíduos, né? Então, o líquido da decomposição, né, do resíduo, ou até mesmo do resíduo que possui algum material líquido que pode dar características de perigoso. Então, esse líquido que percola, né, que escorre desse resíduo, deve ser, então, captado, né, por esse local e deve ser encaminhado, então, a um aterro, né, deve ser encaminhado a um local adequado. Então, tudo isso está escrito aqui. Fala do MTR, fala de uma série de coisas, fala de emissões atmosféricas. Então, galera, olha só, resíduos sólidos, tudo isso compõe a licença. Se vocês pegarem da Oderich, vocês vão ver também a mesma coisa. Se vocês pegarem da AgroSul, vocês vão ver a mesma coisa. Se pegarem, sei lá, da Gerdau, vocês vão ver bastante coisa também, tá? E aqui vocês vão ver várias questões relacionadas a essa parte de condicionantes da licença. Vai falar sobre o monitoramento. Vou passar mais rápido aqui, quero chegar no final da licença e eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Publicidade. Galera, olha só. Publicidade da licença é uma coisa interessante. Deixa eu voltar para vocês aqui. Quem é de vocês que já viu na fachada da empresa uma placa dizendo a licença? Vocês já observaram isso? Vocês trabalham aí em empresas que necessitam de licença ambiental? Vocês já viram uma placa meio verde? Gustavo, Rodrigo disseram que sim. Thaís também. Galera, aquilo ali é uma publicidade obrigatória. Tá? Então, a empresa obrigatoriamente tem que demonstrar para a sociedade que está de acordo com as normas ambientais em termos de licenciamento, né? Pode ser que tenhamos outras implicações, né? Outros atos, né? Do poder público ambiental ali, né? Que possa exigir do empreendimento. Mas em termos de licenciamento, essa é a forma de publicizar que aquele empreendimento está licenciado ou não, né? Pelo órgão ambiental competente. Se vocês forem observar, aquela placa verde, olha ali, ó, o Rodrigo botou, aqui na região tem também locais onde retiram saibro e argila. Sim, não só o empreendimento, as indústrias, mas também
todos os locais, por exemplo, de extração, né, de minerais, extração de areia, argila, como foi colocado ali, são empreendimentos que utilizam recursos ambientais ou não utilizam recursos ambientais? Utilizam, né? Saibro e argila é um recurso ambiental. Retirando aquele recurso ambiental, ele está causando um dano? Tá ou não tá? Está causando um dano. Então, observa que ali nós temos aquelas características do conceito. Lembra a característica do conceito? Então, se é uma atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora, é obrigatória a realização do licenciamento ambiental. Está escrito na Política Nacional do Meio Ambiente, está escrito na Resolução 237 e também está escrito lá na Lei Complementar 140 de 2011. Ou seja, se esse empreendimento de retirada de saibro e argila possui essas características, obrigatoriamente tem que fazer o licenciamento. Tá? Então, não é só aquela indústria que nós vemos produzindo ferramenta, que nós vemos produzindo metal, que nós vemos produzindo móveis, outra coisa. Não é só aquele empreendimento, né? Produz alimentos, por exemplo. Não é só aquele empreendimento que tem a licença ambiental. Outros empreendimentos também. Por mais que diretamente nós não consumimos aquele produto, aquele empreendimento pode ser que tenha que ter um licenciamento ambiental. Isso tem que ficar claro também. Tá? Então, galera, olha só. Deixa eu apresentar novamente aqui a minha tela. Dúvidas até aqui, vocês vão parando, vão me falando. Se eu estou indo rápido demais, vocês me avisam. Se o pessoal está indo rápido demais, tá ruim, não tá legal, vocês vão me avisando, tá? Então, olha só, deverá ser fixada junto ao empreendimento em local de fácil visibilidade placa para divulgação do licenciamento. Foi isso que eu comentei com vocês. Aquela placa, então, deve ser exposta à sociedade para demonstrar que há um licenciamento ambiental ali. Tá? Aqui vai estar escritos os documentos a serem apresentados na renovação da licença. E aí nós temos um dado importante, ó. A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade. Isso está dito lá no artigo 14 da Lei Complementar 140 de 2011. Ou seja, essa licença de operação deverá ser requerida a sua renovação com 120 dias antes da sua expiração. Se, como é o caso, por exemplo, lá, observem que aqui, ó, este documento é válido para as condições acima no período de 16 de 5 de 2018 a 30 de 8 de 2020. Então, 120 dias antes de 30 de 8 de 2020, tenho que solicitar a renovação da licença de operação. Essa que nós estamos vendo aqui. Devo apresentar os documentos que estão escritos ali, devo fazer tudo conforme está escrito nessa licença. Certo? Fazendo tudo isso e o órgão ambiental não se manifestar no prazo adequado, lembra que a gente acabou de ver. A licença, ela é prorrogada por prazo indeterminado. Tranquilo? Tem alguém querendo entrar? Um minuto. Aqui. Então, feito isso, a gente tem como resultado aquilo que nós vimos aqui. Olha só. Está prorrogado por prazo indeterminado. Vamos dar uma olhada no que diz a declaração de prorrogação. Essa lá a impressão aqui. Diz o seguinte, olha só. A fundação declara online, declaração online de prorrogação da licença ambiental. O licenciamento do empreendimento atendeu aos requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei Complementar 140, pois foi protocolada a solicitação de renovação da licença através do processo tal. Sendo assim, o prazo de validade desta licença, concedida, emitida no dia tal, fica prorrogado por tempo indeterminado até manifestação da FEPAM no processo tal. Vejam que essa declaração foi gerada no dia 1º de fevereiro de 2021. Agora, acabamos de gerar ela, certo? Então, ela serve, por exemplo, se aquele empreendimento quer demonstrar uma legalidade, ou seja, ele tem a licença de operação vigente. Porque quando a gente for olhar na placa, a placa está lá, né? O prazo é 2020, mas só um pouquinho, nós estamos em 2021, cadê a placa nova? E aí eu posso apresentar esse documento de
declaração de prorrogação. Tranquilo? Então vejam que aqui está escrito aquilo que eu já havia comentado antes, tá? Entendido, galera? Tá claro até aqui? Ficou claro? Se manifestem aí para mim, por favor. Sim? Tranquilo? Beleza. Então, aqui... Beleza. Aqui, então, nós vimos a questão da renovação da licença, tá? Nós vimos alguns aspectos de condicionantes de licença, certo? E vou mostrar para vocês, então, mais algumas questões da resolução 237. No que tange a questão de competência para o licenciamento, tá? Caso vocês queiram aprofundar o assunto da resolução 237, tem alguns vídeos, tem uma playlist, ó, meu cachorro latindo, ó. Tem uma playlist, tá, específica lá no meu canal no YouTube sobre a resolução 237. E lá eu tento explicar artigo por artigo o que compõe, né, esta resolução e qual é a influência dela para os empreendimentos. Tá bom? Então, quem quiser aprofundar o conteúdo vai estar lá. O Sérgio diz o seguinte: retirada deve ser do leito dos rios? É isso, Sérgio? Só me corrija aí, vê se estou errado. Professor, retirada de seixo, cascalhos, né, dos rios, cascalhos, tá. pelas prefeituras causa dano, né, pelo que se sabe. Quem licencia? Vamos lá, boa pergunta, tá? Dependendo, obviamente, talvez do grau de dano, tá? Pode ser o órgão ambiental do município, tá? E geralmente por quê? Porque geralmente, quando a gente está falando ali de margem de rio, a gente está falando, dentro do município da Feliz, por exemplo, né? A gente está falando de um local dentro do município da Feliz, que teoricamente a competência é do município, tá? Então, quem deve licenciar esse tipo de atividade é o município da Feliz, se esse exemplo for da Feliz, tá? Se for lá em Bom Princípio, é o órgão do município de Bom Princípio, se for no CAI, é do CAI, se for em Vale Real, é o do Vale Real, e assim por diante, tá? Então, quando nós temos qualquer ação, por mínima que seja, nesse caso aí, a gente está falando de área de preservação permanente, deve, então, ter autorização do órgão ambiental do município. Tranquilo, Sérgio? Sim, tranquilo, obrigado. Tá. É claro que aqui a gente pode debater sobre, não sobre a licença, a gente pode debater sobre o nível de dano, etc., né? A gente pode falar sobre, por mais que tenha licença, né, o dano ocorre. Enfim, essa é uma discussão longa com relação à parte de atividades que possam causar o dano ali em áreas de preservação permanente. O que muitas vezes ocorre, Sérgio, nessa questão de retirada de material das margens do rio, muitas vezes é por uma questão de assoreamento do rio, tá? Então, o assoreamento, vocês já devem ter ouvido falar, é uma questão, exatamente, Roger, isso aí, desassoreamento. Então, o assoreamento, né, é quando nós temos a queda das margens em direção ao leito do rio, né, em direção ao rio, fazendo com que nós temos aí uma elevação do leito do rio em período de chuvas, e aí a gente está propiciando, né, através do assoreamento, em épocas chuvosas, a questão de alagamentos, né, de transbordamento desse rio. Então, essa atividade de retirada de cascalho e coisa do rio pode ser uma questão realmente de tirar, né, esse material que estava assoreando o rio para, em períodos de chuva, que não ocorram, né, os alagamentos, as enchentes nas regiões, tá? Isso aí, Roger. Isso aí, perfeito, tá? Perfeito. Isso aí. É a retirada. No meu perfil do Instagram, eu fiz, inclusive, uma postagem uma vez sobre um assoreamento bem específico, bem na zona central da Feliz, tá? Eu não vou me lembrar qual foi a data,
mas eu estava passando ali bem na ponte. Até agora eu não sei como é que está ali, né? Se está mais assoreado agora ou não. Mas houve a queda, né? A queda, logo depois no período de chuva, né? Quando o rio secou, deu para ver bem a queda, né? Dessa área de preservação ali, né? Da margem do rio. Houve a queda, houve o assoreamento do rio. E aí eu fiz uma postagem sobre isso, sobre esse assunto. Tá? Então ali pode ser realmente uma autorização ambiental para evitar grandes, talvez, desastres, né, eventos críticos ambientais, e aí o órgão ambiental justifica a autorização, né, essa intervenção em APP, justamente por uma questão mais ampla, né, mais complexa, que pode ser aí um dano à sociedade de uma maneira mais intensa. Tá? Tranquilo? Isso é uma licença, tá? Então, vejam, não é só a indústria que tem licença. Essas atividades também necessitam de autorização, que é a licença ambiental. Tranquilo? Valeu, Roger, aí, também contribuiu. Tudo certo? Vamos tocar a bala na 237 aqui. Vou apresentar, então, a minha tela, tá? Qualquer coisa me chame no áudio aí. Galera, olha só. A gente tem uma série de coisas, tá, aqui. Aí a gente parte na questão de competência a partir do artigo 4º. Tá? Então, olha só, existem algumas atividades que possuem a competência exclusiva do órgão nacional. Então, compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tá? A licença, ou melhor, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Já começamos aqui, ó. E aí ele está falando do impacto ambiental, ele não está falando da localização dele. Observem, quando a gente está lendo aqui, esta frase, a gente está lendo impacto ambiental. Então, quando o impacto atinge mais de um estado, ou seja, ele possui um âmbito regional ou nacional, nós vemos aqui que nós temos uma competência do IBAMA. Observem que eu estou falando no impacto ambiental do empreendimento, e não da localização dele. Mas, logo em seguida, nós temos, olha só, inciso 1º, localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio da União. Vejam que ele fala em unidade de conservação, em nenhum momento ele está falando no ICMBio. Eu lembro que eu comentei, a responsabilidade do licenciamento nas unidades de conservação é do IBAMA. É claro que ele vai consultar o ICMBio, mas a responsabilidade, a competência é dele. Tranquilo? Localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados. Aqui, galera, eu quero deixar claro uma coisa. Professor, então, se eu tenho uma unidade da minha empresa no estado do Rio Grande do Sul e uma outra unidade lá em Santa Catarina, eu sou licenciado pelo IBAMA? Não é isso que ele está querendo dizer. Certo? Porque vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, a gente já viu ali a questão da Tramontina, vamos falar da Odres, que mais um colega havia comentado. Vamos pensar o seguinte, a Odres tem uma unidade em São Sebastião do Caí, certo? E aí ele vai abrir uma unidade em Santa Catarina, ou lá no Paraná, tranquilo? São unidades distintas, certo? Pode ser até a mesma atividade, mas são unidades distintas, que possuem atividades independentes. Atividades independentes. Cada uma exerce a sua atividade lá no seu âmbito, dentro do seu parque fabril. Se o porte e o potencial poluidor da Odres em São Sebastião do Caí dar a competência ao Estado do Rio Grande do Sul, quem vai licenciar o empreendimento da Odres em São Sebastião do Caí
é a FEPAM. Se lá em Santa Catarina, com base no seu porte, no seu potencial poluidor, certo? O Estado de Santa Catarina tiver a competência para licenciar aquele empreendimento localizado lá, por mais que seja Oderich, certo? O órgão ambiental estadual de Santa Catarina irá licenciar aquela unidade, aquele parque fabril. Então, não necessariamente é o IBAMA. Quando eu falo localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados, significa que ele está sendo localizado, desenvolvido ao mesmo tempo em 2 estados. Vamos supor que nós temos um parque fabril onde está bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Ali eu tenho uma possível competência da União, tá? Então a gente precisa, claro, não é só porque eu tenho uma unidade aqui, uma unidade lá, que vai ser licenciado pelo IBAMA. Não. Tem que ser analisado diversas características, como atividade, porte, potencial poluidor. Tranquilo? Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro para todo mundo. Tá? Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Então, vamos supor que nós temos ali uma indústria, uma olaria, né? A gente sabe que no sul do estado de Santa Catarina nós temos bastante olarias, né? Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos bastante, mas vamos pensar que as emissões atmosféricas, um exemplo aqui, tá? Um exemplo. As emissões atmosféricas de uma determinada olaria de grande porte, né? Os impactos ocasionados, os impactos diretos, tá? Dessa emissão atmosférica estão ultrapassando ou ultrapassam os limites, né? Ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, tá? Independente disso, a gente pode ter aqui a competência do IBAMA, tá? Então, isso que ele está querendo dizer. Aí ele vai falar também de empreendimentos militares, ele vai falar de pesquisa de lavra, por exemplo. Então, quando eu tenho recursos minerais ou alguma coisa relacionada à parte radioativa, tá, de energia nuclear, etc., aí nós temos a competência exclusiva da União. Tranquilo? Aqueles, claro, empreendimentos que não estão listados aqui, não significa que a competência não é do IBAMA. Tá? Lembrando que aqui nós temos um rol, né, exemplificativo que dá exclusividade ao IBAMA, mas nós podemos ter outros empreendimentos, que vai depender da sua atividade, porte, potencial poluidor, que podem ser destinados ao IBAMA para licenciar. Tranquilo? Os empreendimentos, então, a nível estadual, ou seja, a competência a nível estadual. Tá? Localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Tá? Segue o mesmo raciocínio do artigo 4º, quando a gente fala de competência nacional, a gente está agora falando aqui de competência estadual. Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural, taradã. Impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de mais de um município. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Ramada aqui no centro, né, da Feliz, os seus impactos diretos, vamos dar um exemplo aqui, né, eu não sei porque eu não conheço ali dentro, mas vamos supor que o lançamento de efluentes, né, deste empreendimento atinge diretamente o município de Bom Princípio, tá? Através, é claro, né, do Rio Caí. Então, o Rio Caí vai lá e vai atingir, então, o município de Bom Princípio. Se nós formos considerar essa característica, nós podemos, então, só por essa característica, dar a competência do licenciamento ao Estado. É claro que eu vou avaliar vários fatores, mas somente analisando isso. Então, quando o impacto direto daquele empreendimento ultrapassa o município, ultrapassa mais de um município, nós temos a competência do Estado. Tranquilo? Aí fala, então, daqueles empreendimentos no qual são delegados
pela União aos estados. Então, vamos supor que nós temos lá um empreendimento que possa ter, né, uma competência da União, mas a União, com base na estrutura que o Estado tem do seu órgão ambiental, ele então vai delegar determinadas atividades ao Estado, dada a sua característica, a sua estrutura capaz de ter essa competência. Então, ele delega a função para o Estado. Tranquilo? Então, nós temos essa possibilidade também. Assim como nós temos o órgão municipal. O órgão municipal vai licenciar as atividades que possuem impacto local e aquelas atividades que são delegadas pelo Estado. Professor, como é que eu vou saber quais são as atividades delegadas pelo Estado? Simplesmente ali, ó, nós temos o exemplo, se não me engano, foi o Roger, tá, que colocou ali a nossa resolução do CONSEMA, que é de 2018, 2018, né? Aquela resolução do CONSEMA vai ter um rol de atividades no qual vai dizer a competência municipal ou a competência estadual. Então, vai dizer a questão da atividade, do porte, do potencial poluidor, e vai destinar se aquela atividade vai ser licenciada pelo Estado ou vai ser licenciada pelo município. Tá? Então, ali no artigo 6º está escrito, né, compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União dos Estados, o licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto local ou aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado. Tranquilo? Galera, dito isso, até aqui dúvidas, eu aproveito para tomar uma água. Dúvidas? Contribuições? Nenhuma? Vocês estão aí comigo ainda, né? Eu perco a voz hoje, mas vocês estão aí comigo, né? Sim? Então, tá bom. Se estão aí, tá ótimo. Se estão aí, tá ótimo. Bom. Na atividade que vocês têm, vocês têm ali, então, a questão da competência, que eu acabei de comentar com vocês, então, tá? Qual é o órgão licenciador para um determinado caso que eu acabei colocando para vocês ali. Tá? Aí, nós temos uma situação dada pela Lei Complementar 140, tá? Que é a parte da atuação de um Estado que não possui a competência direta para o licenciamento. Que aí nós temos, então, a atuação supletiva, minha voz já está indo para o saco, atuação supletiva e a atuação subsidiária. Atuação supletiva e atuação subsidiária, ou ação subsidiária. Tá? Galera, vamos dar uma olhada aqui na nossa Lei Complementar 140. Já deixei aberto aqui para nós, e aí eu quero ver com vocês isso aqui. Lá no artigo 2º nós já temos diretamente a atuação supletiva e a atuação subsidiária. Tá? Então, supletiva, ação do ente da federação que substitui o ente federativo originariamente detentor das atribuições. A atuação subsidiária, ação do ente da federação que visa auxiliar o desempenho das atribuições de competência daquele órgão da federação. Vamos a exemplos práticos. Exemplos práticos. Olha só. Atuação supletiva, vamos começar por ela. Supletiva, lembra sempre a palavra suplente, sempre aquele que vem após. Então, quando a gente fala aí de aprovação em vestibular, concurso público, etc., sempre nós temos o suplente, né? O suplente nada mais é aquele cara que está esperando alguém não assumir para assumir a responsabilidade no lugar, certo? Então, sempre quando eu não possuo
órgão ambiental capacitado, estruturado para exercer o licenciamento, automaticamente a competência para o licenciamento cai para o ente federativo, ou o órgão ambiental imediatamente superior. Nesse caso, nós temos, por exemplo, se vamos supor que a Feliz não tem um órgão ambiental estruturado, não tem capacidade de atender determinado licenciamento, mas as resoluções dariam competência para o município. Só que o município não tem estrutura para realizar o licenciamento. Automaticamente, por essa característica de atuação supletiva, aquele empreendimento é licenciado pelo Estado. Então, vocês imaginem que aquele empreendimento que poderia ser licenciado pelo município acaba sendo licenciado pelo Estado, que já possui uma carga de trabalho alta, porque o município não consegue atender. Tá? Então, isso que eu chamo de atuação supletiva. É quando o suplente, o imediatamente posterior, ou superior nesse caso, ele assume a responsabilidade no lugar do outro. Tá? A atuação subsidiária lembra subsídio. Agora nós acabamos de ver, né, na situação da pandemia, o subsídio do governo. O governo, então, dando auxílio financeiro a pessoas de baixa renda, ou que estão desempregadas, ou que pararam de trabalhar por causa da pandemia, etc. Então, subsídio lembra auxílio. E esse auxílio não necessariamente é um auxílio financeiro, tá? Geralmente é um auxílio de infraestrutura, é um auxílio, é um apoio técnico, tá? Que o órgão imediatamente superior fornece ao órgão que possui a competência. Vamos ao exemplo prático. O município da Feliz possui a competência e tem órgão estruturado para realizar o licenciamento. Porém, o órgão ambiental do município vai, por exemplo, vamos supor, exercer uma fiscalização, né, uma vistoria daquele empreendimento, só que o empreendimento é de difícil acesso, o empreendimento, enfim, precisa, para conseguir fazer a vistoria, precisa de um profissional habilitado que a estrutura da Feliz não tem. Então, o órgão ambiental da Feliz solicita auxílio ao órgão FEPAM, para que, então, um profissional ou um veículo tracionado, por exemplo, seja fornecido pelo órgão ambiental do Estado, para que eles possam exercer a atividade de licenciamento. Pode ser uma vistoria, pode ser uma análise documental, né, pode ser um estudo do empreendimento. Então, essa é a função da atuação subsidiária. É quando um ente federativo, um órgão ambiental superior, atua em conjunto com o órgão detentor da competência. Tranquilo? Isso é atuação subsidiária. Agora, tem um detalhe. Não é uma atuação, digamos, deixa eu achar a palavra aqui, não é uma atuação no qual o órgão ambiental do Estado, ele automaticamente vai fazer. Ele só vai prestar auxílio, ele só vai dar este auxílio quando o órgão detentor, o órgão competente para o licenciamento solicitar. Se o órgão ambiental do município não solicitar, não é a FEPAM que automaticamente vai lá e vai prestar subsídio, vai prestar auxílio, tá? É necessário que haja essa solicitação do órgão competente. Isso tem que ficar claro, tá? Dito isso, nós vimos ali um pouco da Lei Complementar 140, bem basicamente. A Lei Complementar 140, ele vai tratar de competências de cada órgão, ele vai trazer aquilo que nós já vimos lá na Resolução 237, quando que eu tenho competência do IBAMA, quando que eu tenho competência do Estado, quando que eu tenho competência do município. Então, ele vai trazer isso, a Lei Complementar nos traz isso. Além de trazer esses aspectos da questão da atuação subsidiária, atuação supletiva, e também do poder de polícia que nós comentamos na aula passada. Comentamos ou não comentamos? Comentamos do poder de polícia ou não comentamos? Sim, né? Comentamos, né? Que está, se não me engano, lá no artigo 15 da Lei Complementar 140. Tranquilo?
E a Lei Complementar 140 também vai dar a questão do prazo da renovação da licença de operação. Aqueles 120 dias, lembra que nós vimos no exemplo prático, na licença, vai estar descrito ali na Lei Complementar 140 de 2011. Depois, galera, eu vou deixar os links para vocês de todas essas legislações e resoluções que nós estamos vendo, eu vou deixar o link disponível para vocês. Tá? Tranquilo? Tá claro para vocês isso? Dúvidas e contribuições até aqui? Dúvidas e contribuições? Nenhuma? Só um comentário, então, professor. Dale. Logo no começo você pediu o porte das empresas que a gente trabalha, né? Será pequena, média ou grande. Eu tenho alguns amigos que são MEIs, né? Microempreendedor individual. Um tem uma oficina e outro tem uma chapeação. Ambos tiveram uma forte cobrança, assim, da prefeitura para regularizar algumas questões. Por quê? Porque eles podem ter resíduo de óleo, de pintura, tinta. Vai ter exemplo. Então, são vários segmentos que estão sendo fiscalizados, né? Não só empresas, mas até empreendedores individuais, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu licenciei uma oficina mecânica em Pelotas, para dar um exemplo, tá? Também era uma MEI, tá? Mas o que acontece, né? Se nós formos pegar... Lembra do conceito que nós vimos ali na Resolução 237, né? Da questão do licenciamento da própria licença ambiental, né? Se aquele empreendimento é potencialmente poluidor, ou seja, capaz de causar uma degradação ambiental, isso significa dizer que, vamos supor que o cara está fazendo uma manutenção no veículo e acontece um vazamento de óleo. Esse vazamento de óleo pode contaminar o solo, pode atingir, né, se contaminar o solo, pode atingir recursos hídricos subterrâneos, etc, etc. Ou seja, há um potencial impacto. Sempre, quando a gente fala em matéria ambiental, a gente sempre trabalha com a teoria do risco. Tá? Isso tem que ficar muito claro. A teoria do risco é o seguinte: há o potencial de causar dano? Se há esse potencial, se há esse risco, há necessidade de realizar um licenciamento ambiental. Sacou? Então, quando a gente vê uma oficina mecânica, parece que pode ser, não, isso aqui não vai precisar de uma licença ambiental, não precisa nada disso, mas ela pode ser um porte pequeno, ela pode ser uma garagem, tá? Mas ela tem o potencial de causar um dano. E aí é necessário que se faça o licenciamento. Aí você vai, pô, professor, mas imagine, uma empresa de grande porte tem que fazer LP, LO. Uma oficina mecânica pequena numa garagem também vai ter que fazer LP, LO. Calma, não te afoba. Por quê? Um empreendimento desse tamanho, tá? Ele pode ter a chamada licença única, que pode ser um conjunto das 3 licenças, LP, e LO, com uma documentação mais simplificada. Dado o seu porte, dado o seu potencial poluidor, dadas as características do empreendimento que vai ser demonstrado através do projeto do empreendimento, tá? Então, não necessariamente eu vou passar pela LP e LO separadamente. E aí, logo em seguida, agora já vou mostrar para vocês o nosso Código Ambiental, que foi, então, sancionado lá em janeiro de 2020. E vocês vão ver os tipos de licença que tem ali. Nós vimos que a resolução do CONAMA nos traz, né, LP, LI e LO. Nos traz os prazos de cada uma, nos traz o prazo máximo, nos traz o prazo mínimo e prazo máximo da LO, mas nós temos outras licenças, que são licenças mais simplificadas, que estão em legislações e resoluções estaduais, e que se aplicam, por exemplo, ao caso de uma oficina mecânica. Tá? Então, esse exemplo que tu deu, Rodrigo, é um exemplo claro de que, se há um potencial dano naquele empreendimento, independente do seu tamanho, há necessidade de uma autorização do órgão ambiental. Se essa autorização vai ser uma autorização simplificada ou uma autorização completa, bom, aí o órgão ambiental, junto com o empreendedor, vai analisar as características. Ficou claro? Mas obrigado pelo exemplo, Rodrigo. Bom exemplo.
Ficou claro? A Angélica não gostou do meu exemplo. Tranquilo. Aqui nesse caso, dos dois, foi a prefeitura daí que fez toda a questão do licenciamento, né? E, inclusive, tem uma placa no mesmo molde dessa da FEPAM do município daí, com autorização de licenciamento, tudo para operação. É isso aí, exatamente. E vocês vão ver que tanto a licença do estado quanto a do município, né, a placa aquela é exatamente igual, só vai mudar o símbolo, e uma vai ser da FEPAM, outra vai ser do município, e os dados que estão escritos ali. Vai dizer, né, empreendimento licenciado pelo município, empreendimento licenciado pela FEPAM, né, pelo estado. E aí vai dar ali o número da licença, a característica do empreendimento, né, o nome, né, a razão social, e vai dar algumas informações, mas a placa é exatamente a mesma, vai mudar só as informações ali escritas, tá? Então vejam, né, pode ser pequeno porte, isso não importa. Ó, a Angélica voltou e disse que tá ali, ó, eu falando mal de Tina das Costas, né, Angélica? Meu Deus. Então tá. Galera, olha só. Visto essa parte de licenciamento, tá? Nós temos algumas responsabilidades ambientais. Agora a gente parte para a parte de responsabilização ambiental. Eu espero conseguir terminar isso até às 9 horas, que é o nosso horário, né, previsto. A questão, então, responsabilidade ambiental. Então, olha só. Nós temos uma questão aqui. Vamos supor que um empreendimento, independente do porte, tá? Um empreendimento, ele iniciou as suas atividades, está operando já há algum tempo, mas ele não possui licença ambiental para operar. Não possui. Certo? Pergunto para vocês, que tipo de responsabilidade ambiental pode ser aplicado a esse tipo de organização? Um empreendimento que está operando sem a devida licença de operação. E através, é claro, desse exemplo, nós vamos ver todas as responsabilidades, né? Mas que tipo de responsabilidade eu posso aplicar, né, a esse empreendimento? Alguém saberia? Tempo. Nada? Galera, nós temos, ó, civil e criminal a depender do impacto, diz o Rodrigo. E eu coloquei logo em cima ali. Esse assunto é muito complexo, diz a Angélica. É complexo mesmo. A matéria ambiental inteira é complexa, né? A gente finge que está tranquilo, mas é complexa. Vamos lá, olha só. Quando nós temos uma operação de um empreendimento sem a devida licença ambiental, nós podemos ter uma responsabilidade administrativa. Por que eu estou querendo dizer responsabilidade administrativa em matéria ambiental? Porque a licença ambiental é um ato administrativo. É um ato do poder público, um ato do órgão ambiental. Certo? Então, o fato de não ter a licença é uma questão administrativa. Então, aquele empreendimento ele pode sofrer sanções administrativas. Que sanções são essas? Vamos dar alguns exemplos. Ele pode sofrer embargo da atividade, suspensão da atividade, fechamento da atividade, até que se regularize ambientalmente, através da licença ambiental. Então, nós temos aqui uma questão administrativa. Ele não possui autorização, não possui um documento que autorize que ele funcione. É a mesma coisa que a gente vá, por exemplo, andar com um veículo sem o devido licenciamento. É uma autuação administrativa. Eu não estou cometendo nenhum crime. O crime eu vou cometer se eu causar um acidente que venha a ter uma determinada fatalidade, né? Certo? E aí eu posso responder na questão criminal, eu posso responder na questão civil, na questão de danos, certo?
Mas só andar sem o licenciamento é uma infração. Uma infração. Infração nos lembra a responsabilidade administrativa. Certo? Aí, nesse caso, então, eu posso ter embargo de atividade, suspensão da atividade. Só que, vamos supor que esta atividade, vou mudar o exemplo, a atividade possui licença ambiental, possui autorização para o funcionamento, porém, ela acabou causando um dano ambiental. Ou seja, ela causou uma mortandade de peixes pelo lançamento de efluentes no corpo hídrico, ela acabou interrompendo o abastecimento do município, porque o município, então, capta a água desse recurso hídrico, e esse empreendimento, então, acabou poluindo, né, aquele recurso hídrico, matando os peixes, etc, etc, etc. Agora, galera, eu tenho uma licença emitida, só que lembra que a gente comentou, na licença nós temos as condições, né, para o empreendimento funcionar. Se ele causou todo esse dano, atendendo às condicionantes, eu posso ser responsabilizado administrativamente? O que vocês acham? A Angélica diz que não. Galera, teoricamente, eu não posso ser responsabilizado administrativamente, porque eu estava atendendo a licença emitida, não recebi nenhuma notificação do órgão ambiental dizendo que a minha licença acabou se tornando mais restritiva, dadas as condições ambientais naquele momento. Eu estava atendendo a legislação, estava atendendo a licença ambiental, e, por causa da modificação da condição ambiental do recurso hídrico, o meu lançamento de efluente acabou causando um dano, que foi a mortandade de peixes e a falha no abastecimento público. Quando eu falo nesse sentido, eu posso dizer que, mesmo que eu não tenha causado uma infração, que eu não tenha causado, por exemplo, não posso dizer ilegalidade, mas que eu não tenha atendido a licença ambiental, eu acabei causando um crime, gerando um crime ambiental. O crime ambiental está previsto, claro, na Lei de Crimes Ambientais, que pode ser o crime de poluição. Aí eu posso ser responsabilizado criminalmente na esfera ambiental. Agora, todo esse transtorno pode ter causado dano a uma determinada população, por exemplo, a uma comunidade de pescadores, porque os peixes acabaram morrendo, eles acabaram não podendo mais pescar, não podendo mais vender, não podendo mais comercializar, ou seja, trabalhar. E aí eu causei um dano a eles. E aí eu tenho uma responsabilidade na esfera civil. Então, quando a gente fala em matéria ambiental, eu estou falando que a responsabilidade pode ser nas 3 esferas. A civil, que é a indenização por um dano causado. Na criminal, quando eu causo um dano, um crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais. E eu posso sofrer uma sanção administrativa em caso de não atendimento a uma licença ambiental, por exemplo. Certo? Então, eu posso ter ao mesmo tempo as três sanções juntas. Certo? Então, quando a gente fala em matéria ambiental, a responsabilidade pode se dar conjuntamente nas 3 esferas: civil, administrativa e criminal. Tranquilo? Ficou claro? Tranquilo? Quando a gente fala em caso de não cumprimento, Angélica, se eu não cumprir a licença, se eu não cumprir as condições da licença, eu estou causando uma infração administrativa. E aí eu posso sofrer sanções administrativas. Agora, se pelo não atendimento à licença eu ainda causei
danos ao meio ambiente, mortandade de animais, interrupção do abastecimento público, enfim, uma série de danos, aí eu posso ser responsabilizado, além da esfera administrativa, pela questão da licença não ser atendida, eu posso ser responsabilizado na esfera civil e na esfera penal. O criminal, né? Okay. Tá? Então vai depender muito da situação. Tá? Agora, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é objetiva. Saberiam me dizer o que significa isso? O Alexandre bota ali, independente de má fé. Mais alguém? É nesse sentido mesmo, Alexandre. Tá? Involuntária. É isso aí. A gente diz que a responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é objetiva por quê? Porque independe de culpa do agente causador do dano. Independe de culpa do agente causador do dano. Vamos a um exemplo? Vamos supor que o Eduardo é responsável técnico por uma estação de tratamento de efluentes. Vamos dar esse exemplo, tá? Aí, ele é o responsável técnico, tá? Enfim, no procedimento comum da estação de tratamento de efluentes, etc., tá tudo ocorrendo normalmente, é um dia normal, é um dia comum, tá tudo certo, não tem nenhum problema ocorrendo, só que houve um aumento na produção lá no Parque Fabril e, consequentemente, houve um aumento na quantidade de efluentes, certo? Então, eu vinha sempre, né, com uma mesma quantidade de efluentes sendo tratada, etc. Gente, isso aqui é um exemplo. E aí, em um dado momento, nós tivemos ali uma quantidade demasiada de efluentes que não era esperada e, não por culpa nossa, nós não conseguimos tratar o efluente a ponto de atingir as condicionantes da nossa licença ambiental. E acabamos, então, lançando o efluente e causando danos ao meio ambiente, à vizinhança, etc. Certo? Nesse caso, o Eduardo, responsável técnico, não teve culpa nessa questão de lançamento de efluente acima dos padrões, dada as condições que a empresa se encontrava naquele momento, que saiu do controle, ou seja, não foi algo, como o próprio Alexandre comentou, de má fé. Não foi lançado o efluente porque queria se lançar o efluente naquelas condições. Houve uma condição anormal, que ocasionou aquele lançamento fora dos padrões e, consequentemente, ocasionou o dano. Quando a gente vai avaliar a responsabilidade civil, nesse caso, a gente não vai analisar se o Eduardo ou se a empresa X teve culpa naquele dano causado. No momento que há o nexo de causalidade, ou seja, há o dano e tem a ligação com o agente causador, não se analisa o mérito, não se analisa se teve culpa ou não. Eu tenho dano, propriamente dito, e tenho o agente causador, eu tenho aqui a responsabilidade civil. Então, nesse caso, quando a gente fala de responsabilidade civil por dano ambiental, não interessa se aquele agente causador teve a intenção ou não de causar o dano. Uma vez causado o dano e identificado quem foi que causou, ele é responsabilizado na forma civil. Certo? Então, quando a gente fala que a responsabilidade civil é objetiva, é isso.
Objetiva significa independente de culpa do agente causador do dano. Ficou claro isso? Nesse sentido, basta que eu tenha o nexo causal ou o nexo de causalidade. Ou seja, nexo é a ligação. Quando ele fala de causal, é a ligação da causa com o dano efetivo. O dano efetivamente produzido. Certo? Então, quando eu tenho a ligação da causa, do agente causador e do dano efetivo, eu tenho responsabilidade. Ficou claro? Nexo causal foi uma frase, né, muito utilizada pelo delegado na época do incêndio da Boate Kiss, que agora fez 8 anos, né? Então, o delegado, naquela ocasião, ele falava muito na questão de nexo causal para responsabilizar o prefeito de Santa Maria, que naquela época era o César Schirmer, lembram disso? Então, ele falava muito, não há nexo causal para responsabilizar o prefeito do município para nessas questões de efeitos criminais ou civis, né? Questão de dano. Justamente porque se viu que ele não tinha ligação direta entre aquele dano causado e o agente chamado César Schirmer, certo? Então, quando ele falou em nexo causal, ele estava querendo dizer que não há ligação em dano, ou seja, as mortes, o incêndio, etc., com o prefeito César Schirmer. Ah, mas houve uma autorização de funcionamento que o prefeito assinou, mas, claro, ele delegava determinadas funções, e essa delegação de função, é claro que que dá essa, digamos, tira esse nexo de causalidade do prefeito aquele evento, então, danoso. Tranquilo? Consegui explicar para vocês? Sim ou não? Sim? Beleza, galera. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso, hoje. A questão do licenciamento ambiental, a questão da responsabilidade ambiental relacionada a tudo isso, tá? A responsabilidade ambiental, se vocês forem procurar em termos de julgamentos, vocês vão ver que tem uma interpretação muito forte no sentido de sempre o lado do meio ambiente vai prevalecer sobre o agente causador, tá? Então, sempre se dará, digamos, causa, né, à proteção do meio ambiente do que ao agente causador. Por mais que o impacto seja pequeno, por mais que a degradação seja baixa, sempre haverá uma certa responsabilidade sobre o agente causador. E um fato muito interessante vamos supor, a questão de descarte de resíduos no município, tá? Se a gente for observar a questão de descarte de resíduos no município, a gente vê que os cidadãos, né, têm uma responsabilidade que é segregar o resíduo e disponibilizar para a coleta urbana, correto? Só que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós temos a população que descarta os resíduos em terreno baldio, enfim. E a prefeitura, os órgãos ambientais, ou até mesmo o restante da população, a sociedade, não consegue identificar quem foi que realizou aquele tipo de descarte inadequado. E aí a responsabilidade pelo fato de não se conseguir identificar quem foi o agente causador daquele descarte e potencial dano, né? A responsabilidade recai sobre o município. Vejam só que loucura. E aí, quando recai sobre o município, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que o município não educou a população a ponto de fazer com que essa população descarte de maneira adequada os resíduos. E aí nós começamos a discutir ainda mais amplamente a responsabilidade ambiental. Mas sempre haverá um responsável quando a gente fala de matéria ambiental.
tá? Sempre haverá um responsável. Tranquilo? Vou parar a nossa gravação aqui.